Olá, bem-vindos ao canal. Hoje vamos refletir em torno do tema crise existencial na pandemia. Nós percebemos que a crise existencial está instalada quando nada que vem de fora de nós mesmos preenche o vazio da alma. Daí vem o desânimo, a tristeza e a depressão. A crise faz com que a pessoa se sinta desmotivada da vida, sem esperança. Todos nós estamos fadados à plenitude, e apenas a plenitude nos traz a paz e a felicidade. E todos estamos também sujeitos à maior lei de Deus, que é a lei do progresso. E para isso nós estamos reencarnados aqui na Terra, né? E tudo muda na Terra. E nós, seres humanos, também precisamos mudar. Quando há resistência a este processo de mudança que todos estamos sujeitos, isso se transforma em crise. A crise é um chamado à transformação e, portanto, à libertação também do que é velho, do que é ruim, do que já foi. A crise significa o distanciamento do nosso propósito de vida, como nós estamos falando, que é a transformação, o crescimento moral e espiritual. Então, qual lição, por exemplo, as crises resultantes da pandemia nos trazem? Nós estamos diante de uma situação onde, estando dentro da sociedade, estávamos distanciados de nós mesmos. E agora, estando distanciados da sociedade, nós somos convidados a nos aproximarmos de nós mesmos, nos interiorizarmos, né? Quando estamos voltados apenas para as coisas do mundo, para as conquistas externas, entramos em crise. É engano pensar que essas conquistas materiais, as coisas do mundo, os divertimentos, conquistas afetivas trarão plenitude à alma, porque não trazem. Então a pergunta deve ser a seguinte: o que devo mudar para resolver a crise existencial em mim? Normalmente as pessoas têm tendência a negar os conflitos e as crises, porque elas exigem mudanças e todos têm dificuldade para mudanças, uns mais e outros menos, não é? Mas é necessário amadurecer psicologicamente. Porque muitos, apesar de serem adultos, mantêm uma imaturidade psicológica ainda. Resistir à lei de transformação é imaturidade psicológica. Mas os acontecimentos da nossa vida nos chamam a mudanças, como está acontecendo agora, né, com a pandemia. E quanto mais resistência, mais sofrimento. Então, como nós devemos agir diante de uma crise existencial? Essa é a questão. Como fazer para se libertar da crise existencial? Bom, primeiramente é preciso trazer a própria essência à tona. Muitas vezes é preciso trazer também o passado à tona, como nós temos visto nos diversos conflitos de alma, né? É preciso identificar quais acontecimentos internos trazem sofrimento, angústia, mágoa, dor, não é, que causam ansiedade, portanto. E o perdão, neste caso, é necessário não só para com os outros, mas para conosco mesmos. O perdão significa pacificar as emoções, não significa esquecimento, mas significa pacificar internamente, porque senão o conflito se estabelece, porque prende a pessoa ao passado de dor, de tristeza, de angústia. O conflito que não é pacificado se transforma em barreira para a transformação individual. Não devemos nos colocar no lugar de vítimas, nós temos falado muito sobre isso, mas sim como responsáveis pela nossa própria transformação, sem transferir para os outros as nossas dificuldades, as nossas sombras, que são os nossos defeitos, como nós temos visto, culpando as outras pessoas pelas nossas dificuldades. Porque quando existe a negação da mudança que é necessária, nós sabemos que existe essa tendência de projetar nos outros as nossas dificuldades. E isso só transfere responsabilidade, nunca irá
resolver as questões das nossas vidas. Porque a crise não é uma coisa agradável, mas ela é necessária. A vida é um chamado para a conscientização de valores. E a crise nos mostra isto, nos traz isto. Então, em segundo lugar, é preciso rever valores existenciais, né? O fato é que quando a vida se baseia no ter e no parecer, não é? Ter as coisas, ter isto, ter aquilo, ter aquela pessoa, ter aquela situação e parecer, né? Parecer como nós queremos para agradar as pessoas, parecer como as regras, as coisas da sociedade nos praticamente obrigam a fazer, a nos comportar. Isso traz o conflito, a crise se estabelece aí. O que precisa ser valorizado é o ser e não o ter e o parecer. Só se pode ser feliz sendo quem realmente é. Quando a pessoa não aceita a si mesmo, não aceita também os outros. Nós já vimos isso, nós precisamos nos amar, nos aceitar para poder aceitar as pessoas como elas são. Só compreendendo quem somos, nós podemos compreender os outros. E quando a pessoa não se aceita, ela usa máscaras para ser aceita pela sociedade. Isso é muito ruim. É preciso saber se está vivendo de acordo com o que se é intimamente, sem se basear nos padrões sociais e familiares. Muitas vezes se dá preferência a obedecer esses padrões, seguir esses padrões, do que ter que enfrentar a própria essência. Isso é muito negativo. Quando se perde o contato com a própria essência, se perde a individualidade. Isso conduz aos conflitos, porque é terrível não viver o que realmente se é. É uma triste mentira para consigo mesmo, né? E conforme vai se colocando muita energia nessas máscaras, nesse papel usado em sociedade, a pessoa acaba por esquecer quem realmente ela é. A pessoa fica tão envolvida nisso, nessas máscaras, nesse papel utilizado, que acaba se afastando definitivamente de si mesmo. Essa pandemia ocorreu como um chamamento para que nos encontremos conosco mesmo, para podermos nos perceber e identificar nossos conflitos, para identificar os nossos conflitos do passado, como nós falamos, para percebermos isto, e também para nos conhecermos, para sabermos quem realmente nós somos, o que queremos da vida realmente. Sobre esse aspecto, a tecnologia nos tem sido muito útil em vários sentidos, não se pode negar, mas tem um lado muito negativo de distrair as pessoas com uma espécie de fuga. As redes sociais fazem com que as pessoas desejem estar em todos os locais registrando tudo o que fazem, para mostrarem que são felizes, porque se enquadram nos padrões sociais que ditam essas regras sobre o que é felicidade, né? Mas ocorre que, no mais das vezes, as pessoas não se encontram onde elas estão. Estão de corpo, mas não estão de alma. Isso faz com que as pessoas se distraiam de si mesmas, para não enfrentar as próprias sombras. São multidões de pessoas ansiosas dando likes, compartilhando postagens, sem nem refletir sobre o que elas estão postando. E muitas vezes você vai questionar sobre aquela postagem e a pessoa nem sabe do que você está falando. Isto tudo fora as notícias que são terríveis, né? Cruéis, bizarras, cheias de preconceitos e ódio, sendo aí disseminado nas redes sociais que nós vemos todos os dias, que ainda mais confundem, mais aturdem as pessoas, porque as pessoas que se prestam a postar coisas mais altruístas e consoladoras na internet são a minoria, não é? Parece que a preferência é pelo negativo e muitos se deixam influenciar pelo negativo, piorando mais ainda o quadro de conflito e de crise existencial. Só que usando esses subterfúgios, jamais a pessoa realizará a missão de vida que todos temos, que é o autoencontro. E a crise existencial só pode ser vencida mediante a aquisição de valores e virtudes que possuímos dentro de nós.
Somente através do desenvolvimento dessas virtudes nós poderemos enfrentar as dificuldades da vida. E é preciso saber quais são as questões íntimas que incomodam, não é? Trazendo problemas, trazendo dor, e elas precisam ser resolvidas, porque enquanto não houver esse enfrentamento, elas continuarão existindo. Então é preciso autodescobrimento. Isso só pode ser feito através da autoanálise. A Joana de Ângeles, na obra O Homem Integral, nos diz sobre essa questão o seguinte: os valores externos são incapazes de resolver as crises internas, aliás, não poucas vezes desencadeando-as. Olha só. Mas não basta também saber o que precisa ser mudado, porque muitas pessoas falam: eu sou assim, eu sou assado, eu preciso me modificar nisto e naquilo, mas não fazem nada para essa mudança. Só falam, mas não agem a respeito disso. Então é preciso dar os primeiros passos para a autotransformação. É preciso reunir forças, boa vontade e energia bastante para começar a fazer essa transformação. Agora, na pandemia, a recomendação é o recolhimento, mas muitas pessoas estão se negando, usando desculpas, porque não conseguem, porque ficam aflitas, entediadas, ou porque precisam fazer as coisas que, na verdade, nem sempre precisam, né? Mas usam isso de subterfúgio para fugir de si mesmo, dessa introspecção que é necessário fazer. O diálogo que sempre vemos são em forma de culpar os outros. É porque os políticos são culpados, as pessoas, as situações, e não que não sejam culpados por determinadas coisas, são sim. Mas isso é utilizado como forma de fuga da própria responsabilidade com a vida, essa que é a verdade. E é preciso entender definitivamente que estamos no lugar certo, no momento certo, apesar das pessoas. Se Deus permitiu esse vírus nos atingir, é porque isso tem uma função para a vida de cada um de nós. E é preciso parar com esses desculpismos, com esses subterfúgios e realizar essa introspecção. Porque sem ela é impossível resolver os conflitos da alma e, consequentemente, a crise existencial. Então, agir assim é auto-enganar-se. É preciso entender que a mudança própria e individual contribuirá para a mudança do mundo. Não adianta reclamarmos do mundo, é preciso fazer a nossa parte. E a nossa parte é a nossa mudança. É rompermos com os nossos velhos padrões, nossos padrões errados, nossos padrões enganosos, para florescermos em novas pessoas, pessoas modificadas para melhor. Sermos a mudança que queremos ver no mundo, né? Cabe a nós isto, não a criticar os outros. Não adianta ficar apontando os erros, os defeitos alheios. Devemos corrigir os nossos defeitos. Para corrigir os nossos defeitos, é preciso espiritualização. Então, sobre isso, eu trago novamente a citação da benfeitora Joana de Ângeles. Em sua obra Em Busca da Verdade, ela diz: a perda do sentido espiritual e religioso produziu seres insensíveis, cruéis e sem nenhum compromisso com a vida e com os valores transcendentais, resultando na situação deplorável da ausência de respeito por si mesmos, pelos demais e por tudo, incluindo a natureza. Vejam só isto. Já faz alguns anos que a benfeitora escreveu esta obra e ela é tão válida para os nossos dias atuais, né? Então, o que leva as pessoas a se tornarem melhores são as boas religiões. Ou, independente disso, da pessoa nem ter uma religião, mas a espiritualização da pessoa. A tendência da pessoa a fazer o bem, a se melhorar, não é? A mentora diz que somente a valorização do divino que existe dentro de nós, dentro de cada um de nós, dará novo significado existencial. Nós descobrirmos o nosso eu divino. Então, pessoal, encerrando essa reflexão de hoje, é preciso entender que uma das leis de Deus é a lei da destruição.
Nós vemos essa lei se manifestar em tudo no mundo, desde as pequenas até as grandes coisas. A destruição de algumas coisas deve ocorrer para que outras novas surjam. E essa pandemia veio como aparente caos para que algo novo surja. E esse algo novo é a regeneração do planeta e do ser humano também. Nós precisamos nos modificar naquilo que já é velho, ruim e ultrapassado, para renascermos regenerados juntamente com o planeta Terra. Nós devemos utilizar esse momento de crise não apenas para nos interiorizarmos em nossa casa material, mas para nos interiorizarmos em nossa casa íntima, que é a nossa alma, a fim de realizarmos as transformações necessárias e sairmos dessa situação de aparente caos renovados. Eu desejo paz e luz a todos e até a próxima.